Olá, sejam muito bem-vindos ao Data Gênios, o canal que mergulha no mundo da tecnologia. Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer o ENIAC, o primeiro computador eletrônico da história. Vamos descobrir quem o criou, quando ele foi criado e a sua importância nos dias atuais. Além disso, vamos explorar a evolução dos computadores nas últimas décadas e o papel fundamental das mulheres na programação do ENIAC. Preparem-se para desvendar os segredos deste incrível marco na história da tecnologia. Se você curte conteúdos assim, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. O ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, foi criado por J. Presper Eckert e John W. Mauchly, dois engenheiros norte-americanos. A ideia de construir o ENIAC surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, quando havia uma necessidade urgente de calcular trajetórias balísticas para fins militares. Foi assim que Eckert e Mauchly conceberam a ideia de um computador eletrônico que pudesse executar cálculos complexos de forma muito mais rápida do que qualquer máquina mecânica da época. A proposta do ENIAC foi apresentada ao Exército dos Estados Unidos, que logo viu seu enorme potencial para acelerar os cálculos e contribuir para a guerra. Em 1943, o projeto foi oficialmente aprovado e os trabalhos começaram na Universidade da Pensilvânia. Após quase 3 anos de árduo trabalho, o ENIAC foi finalmente concluído em 1945. O ENIAC foi oficialmente apresentado ao público em 15 de fevereiro de 1946. Sua inauguração foi um marco na história da computação, pois representava uma mudança radical na forma como os cálculos eram feitos. Antes do ENIAC, os cálculos eram executados manualmente ou com a ajuda de máquinas mecânicas, que eram lentas e propensas a erros. Com o ENIAC, pela primeira vez, tínhamos um computador totalmente eletrônico, capaz de realizar cálculos com uma velocidade e precisão impressionantes. O ENIAC era composto por mais de 17 mil válvulas, ocupava uma área de cerca de 167 metros quadrados e consumia uma quantidade significativa de energia elétrica. Embora grande e complexo, o ENIAC revolucionou a computação e abriu caminho para a era digital que vivemos hoje. Embora o ENIAC possa parecer primitivo em comparação com os computadores modernos, sua importância histórica é inegável. Ele foi o primeiro passo para o desenvolvimento da computação eletrônica e lançou as bases para a era digital que vivemos atualmente. Em primeiro lugar, o ENIAC estabeleceu o conceito de programação armazenada, ou seja, a capacidade de armazenar programas em memória para execução posterior. Antes disso, os computadores eram programados por meio de fios e interruptores, o que tornava a tarefa muito mais complexa e demorada. A ideia de programação armazenada abriu caminho para o desenvolvimento dos computadores modernos, onde programas são armazenados em memória e podem ser facilmente modificados e executados. Além disso, ele foi fundamental para a pesquisa científica e tecnológica. Ele possibilitou cálculos complexos que antes eram praticamente impossíveis de serem realizados. Isso permitiu avanços em várias áreas, como física, química, engenharia, meteorologia e muito mais. A capacidade de processar grandes quantidades de dados em curto espaço de tempo revolucionou a forma como a ciência é conduzida e acelerou significativamente a inovação tecnológica. Outro aspecto importante é o impacto dele no desenvolvimento dos computadores comerciais. Embora o ENIAC tenha sido uma máquina enorme e cara, seu sucesso incentivou a construção de computadores menores e mais acessíveis. Esse avanço gradual levou ao surgimento dos computadores pessoais nas décadas seguintes, o que revolucionou a forma como trabalhamos, nos comunicamos e interagimos com a informação. Desde o ENIAC, a evolução dos computadores tem sido surpreendente. Os computadores passaram por uma série de transformações, tornando-se cada vez menores, mais rápidos e mais poderosos. Os mainframes, que eram grandes e utilizados por grandes empresas, evoluíram para computadores pessoais, como o icônico IBM PC, lançado em 1981. Com o tempo, os computadores pessoais se tornaram mais acessíveis e populares.
permitindo que pessoas comuns pudessem utilizá-los para diversas tarefas, desde processamento de texto até navegação na internet. Posteriormente, surgiram os laptops e notebooks, que ofereceram mobilidade e flexibilidade para trabalhar em qualquer lugar. A evolução não parou por aí. Nos anos 2000, os smartphones revolucionaram a computação ao colocar um poderoso computador no bolso de cada indivíduo. A computação em nuvem permitiu o armazenamento e processamento de dados remotamente, proporcionando novas possibilidades para aplicativos e serviços online. Hoje testemunhamos o surgimento da inteligência artificial, da computação quântica e das tecnologias vestíveis, que prometem transformar ainda mais a forma como interagimos com a tecnologia. Um aspecto muitas vezes negligenciado na história é o papel fundamental das mulheres na programação deste marco da computação. Durante a construção do ENIAC, 6 mulheres brilhantes foram escolhidas para trabalhar como programadoras: Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlene Westcott, Fran Bilas e Ruth Lichterman. Elas foram encarregadas de programá-lo para realizar os cálculos necessários para as trajetórias balísticas. Essas mulheres desempenharam um papel crucial no sucesso do ENIAC, pois tiveram que aprender a programar a máquina a partir do zero. Na época, não havia cursos de programação e nem manuais de instruções para seguir. Elas escreviam os programas em cartões perfurados, que eram inseridos nele para execução. Infelizmente, a contribuição das mulheres foi muitas vezes negligenciada e esquecida ao longo dos anos. Somente décadas depois, sua história veio à tona, destacando a importância do papel das mulheres na história da tecnologia e da programação. E assim concluímos nossa jornada no mundo do ENIAC, o primeiro computador eletrônico que abriu as portas para uma nova era de tecnologia e inovação. A genialidade de J. Presper Eckert e John W. Mauchly criou um legado que ainda ressoa nos dias atuais. Também aprendemos sobre a evolução dos computadores nas últimas décadas, desde sua criação até os dispositivos ultramodernos que utilizamos hoje, e destacamos o importante papel das mulheres na sua programação. E aí, vocês gostaram de conhecer mais sobre a história desse marco da computação? Deixe nos comentários o que acharam do vídeo e sobre a fascinante jornada do ENIAC e a evolução da tecnologia ao longo do tempo. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos sobre tecnologia. Até a próxima!